Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lendo Mentes. Eu sou o Leonardo Weiner, o seu apresentador. E hoje, no episódio 51, a gente tem uma convidada muito especial. A gente vai estar falando com a Kiwana e a gente vai estar falando de um tema que é muito importante, que é a depressão. E além de falar de depressão, a gente vai falar sobre algumas formas de tratamento ainda diferentes que talvez muitos de vocês não conheçam, principalmente para casos extremamente resistentes que a gente pensa naquela parte mais comum, talvez com psicofármaco e com psicoterapia, que talvez não funcionou tão bem. Bom, Kil, quero primeiro te agradecer muito por ter topado vir aqui conversar comigo no podcast, então, Uhum. muito obrigado. Ai, eu que te agradeço, né, por também me receber aqui, né? Pra mim tá sendo bem satisfatório, assim, tô bem feliz mesmo de estar aqui hoje conversando um pouquinho contigo, com um tema, né, que é super relevante, né, bem importante, assim, que eu acho que é bem interessante de a gente poder abordar um pouco mais e explicar um pouquinho mais de como que funciona. E também queria te parabenizar pelo podcast, que eu Ah, tô achando obrigado. super legal. Eu acho que ele traz temas bem atuais, né? Acaba sendo um podcast bem fluido, assim, né? Então ajuda muito a gente, profissional da saúde, né? E também ajuda, assim, pacientes, daqui a Uhum. pouco, familiares, né? Então todo mundo que consegue ter acesso, assim. Então tô achando super legal. Ah, Parabéns. muito obrigado, fico muito contente. Essa era a ideia, né? Desde o início era da gente poder estar falando sobre saúde mental de uma maneira Uhum. mais descomplicada, poder realmente trazer também pesquisa, a gente poder falar de ciência Aham. mesmo, porque o que a gente mais vê em rede social é a gente vendendo óleo para tratar depressão, então a gente sabe como as Sim, coisas são mais complicadas do que isso, então a gente precisa dar uma olhadinha nisso. é verdade. Mas que te apresenta para o pessoal quem tu é, o que que tu faz e por que que a gente tá falando aqui. Então, o meu nome é Kiwana, né? Uhum, Eu fiz, então, pensando assim, né, na minha trajetória mesmo, eu fiz a medicina em Caxias do Sul, né? Então, eu terminei em 2017, né? uhum, A faculdade. Depois que eu saí da faculdade, eu ainda não tinha muita certeza, assim, de qual área eu ia escolher. E eu acabei vindo para Porto Alegre fazer serviço militar. uhum, Então, eu fiz 1 ano e meio de serviço militar e durante esse processo eu acabei realmente decidindo ir para psiquiatria. Eu acabei iniciando minha formação na PUC, né? Então, eu fiz a formação em psiquiatria pela PUC. Depois que eu terminei a minha formação, eu acabei fazendo um curso de supervisão clínica na internação. Então, eu fiquei na PUC até agora, novembro do ano passado. Então, deu 1 ano e 8 meses, mais ou menos, que eu ficava mais nessa parte de supervisão da internação junto com os residentes, né? Então, eu uhum. ajudava os residentes ali mais nessa supervisão. Depois, né, durante esse processo, na verdade, eu já estava no mestrado na PUC, né? Então eu faço mestrado mais na área de neurociências, né? E agora, nesse momento, eu tô mais me dedicando para essa área do mestrado e também mais para consultório clínico mesmo. Uhum, muito legal, muito Uhum. legal. E é legal a gente pensar também nessa trajetória, porque às vezes a gente pensa que é medicina, tu já vai sair, já vai fazer residência, todo aquele papo meio direto, e às vezes não, né? Às vezes a gente vai construindo um Sim, caminho ainda mais diferente, e que legal que tu tá aqui falando sobre isso. é verdade. Eu vou te fazer uma pergunta que ela pode parecer meio simples, mas é tipo aqueles testes de vocabulário que a gente Uhum. pergunta o que que é um pássaro, e a gente tem que explicar o que que é um pássaro, é meio difícil, né? Uhum. Mas o que que é a depressão? O que que é o transtorno ou episódio de um humor deprimido? Uhum. Então, a depressão em si, assim, a gente pensa nela como um conjunto de sinais e sintomas, né? Uhum, Então, a gente vai considerar a depressão assim quando a gente tem sintomas maiores, né? Que seriam entre dois sintomas maiores, a gente tem que ter pelo menos um, né? Que seria o humor deprimido ou a irritabilidade quando é criança, adolescente, né? Que aparece mais. E a anedonia, né? Que é aquela questão de não sentir mais prazer, vontade de fazer as coisas que antes davam prazer. Então, a gente tem que ter, né, um dos dois critérios maiores e a gente considera também, né, que existem 9 critérios menores, né? Mas a gente tem que ter pelo menos 5 deles, né? Então, aquela ideia de ter ou aumento ou redução de sono, né? Insônia ou hipersonia, aumento ou redução de peso, uhum, diminuição de energia, de concentração, às vezes uma agitação ou lentificação, né? Entre outros sintomas assim.
A gente sempre pensa na depressão assim também, que ela tem que gerar um prejuízo, né? Então, tem que ter um prejuízo funcional, tem que ter um prejuízo clínico para o paciente, né? Em diversas áreas, né? Que seja no trabalho, que seja em vida social, né? E a gente considera que tem que ter pelo menos 2 semanas de sintomas, né? Desses sintomas mais significativos, né? Mas eu acho interessante, assim, a gente pensar, né? Que a depressão é uma coisa tão banal, tão falada, né? É aquela coisa, né? Eu me sinto deprimido, né? E às Aham. vezes as pessoas não entendem essa conotação dessa lista de sintomas que a gente também tá olhando, né? Sim, sim. E muitas vezes, assim, as pessoas até acham que é uma coisa, um diagnóstico até meio novo, assim, uma Uhum. coisa meio nova. Mas se a gente for parar para pensar, né, a depressão, ela já vem sendo falada desde a Grécia Antiga, né? Até quando a gente pensava, assim, dessas questões, né, de melancolia que se falava muito, da bile negra, né? Uhum. Então, são coisas que vêm sendo faladas há muito tempo e que só foi mudando de nome e realmente de classificação, assim, a gente podendo classificar de uma forma melhor. Mas acaba sendo sintomas muito subjetivos, né? Onde cada um vai se sentir de uma forma diferente. E eu acho que, assim, muito da depressão, às vezes as pessoas pensam que, enfim, tô triste, tô deprimido, né? Mas não Uhum. necessariamente. A tristeza, o humor deprimido, né? Ele também tá em várias outras patologias. E não só na depressão, né? Então, isso também a gente tem que ter um cuidado de, às vezes, não generalizar, mas também não subdiagnosticar, né? Eu acho que acaba ocorrendo um subdiagnóstico, de certa forma, também Uhum. muito, enfim, porque às vezes as pessoas não buscam tratamento, ou às vezes passa batido, né? Eu imagino, assim, acho que na tua prática também deve vir muito paciente que chega com sintomas ativos há meses, às vezes Uhum. anos de sintomas, e parece que ninguém percebeu, né? Que passou talvez por outros profissionais da saúde, enfim, e ninguém notou, né? Ninguém pegou aquele diagnóstico, né? E eu fico pensando que às vezes até uma. E isso eu falo principalmente na faculdade de psicologia, às vezes é uma falha também de conhecimento de diagnóstico mesmo, né? Sim. Porque olhar o DSM, e assim, a gente pode ter todas as críticas ao DSM, ao modelo Uhum. categórico, mas no final das contas é o melhor que a gente tem nesse momento, né? Uhum. Então, assim, isso não quer dizer que isso não vai mudar lá pra frente, e talvez Aham. mude, mas quando eu penso nisso, no que tu traz, eu fico pensando muito na formação e de como Uhum. muitas vezes, assim, a gente passa uma aula olhando o critério diagnóstico e não olha mais. Uhum. E a importância da gente conhecer o diagnóstico, porque assim, o paciente ele tá mais irritado. Por mais que não seja o mais comum com um paciente adulto, por exemplo, mas baixa de peso, irritabilidade, anedonia, Uhum. pô, começa a soar aquele alarmezinho na tua orelha. Sim. Só que tu vai no clínico geral, não, tô bem, tô dormindo mal. Uhum. E às vezes algumas coisas assim vão passando e, consequentemente, as pessoas acabam não tendo o tratamento que elas precisam, né? Porque a Sim. gente tem linhas de tratamento muito bem delimitadas para trabalhar com depressão, né? Sim. E acaba sendo um quadro muito complicado, assim, né? Porque ele tá muito associado a uma incapacidade, né? Então, é uma das Uhum. doenças, assim, que mais gera incapacidade, né? Que gera, assim, prejuízos laborais, até redução de anos de trabalho, né? Então, digamos, um tratamento adequado no momento adequado, digamos, muda prognóstico, acaba Uhum. mudando a trajetória mesmo do paciente. Então, acho que nesse sentido, assim, faz toda a lógica, assim, né? De que se tu faz um diagnóstico adequado, um tratamento adequado, tu muda realmente aquele prognóstico, aquela trajetória de vida, né, da pessoa mesmo. E ao mesmo tempo que tu fala, né, da questão de que pode ter subdiagnósticos, eu também acho tão importante quando tu levanta esse dado de tu pode estar triste e tu não tá deprimido Uhum, necessariamente, porque tristeza é algo natural e a gente vai ter outras questões como luto, luto prolongado, que daí a gente vai sim. fazer esse diagnóstico diferencial e, Uhum, consequentemente, compreender essas coisas. E daí sim, quando a gente tá falando disso, é exatamente isso que vocês estão pensando, gente. Vocês têm que olhar o DSM, vocês têm que conhecer muito bem os critérios diagnósticos para poder fazer uhum. isso.
É verdade. E até pensar em outras opções, né? Como tu Uhum. mencionou. Querendo ou não, a gente tem o transtorno depressivo por outras causas, né? Então, a gente tem Indução. episódio Uhum. depressivo em transtorno bipolar, a gente tem transtorno dismórfico pré-menstrual, né? A gente tem Uhum. também induzido por medicação, induzido por Substância. comorbidades, Uhum. substâncias. Então, acaba sendo, assim, um leque muito grande. A gente tem que olhar para essas outras abas, que às vezes a gente não olha, né? E daí vai só pro transtorno depressivo maior e acaba ali, né? Sim, até daí a escolha de protocolo de tratamento ela pode sair pela culatra nesse Uhum, sentido, porque, tá com humor deprimido, tem TDM, tá ok, transtorno depressivo uhum, maior, beleza, vou trabalhar. Bom, mas se é uma questão de luto, o tratamento é muito diferente. sim, Se é uma questão induzida por medicação, o nome já diz. A gente vai ter que ver essa questão medicamentosa, né? Então, sim, eu acho muito legal quando tu traz isso, porque já faz a gente pensar assim, ok, não preciso me jogar no primeiro momento e levar esse diagnóstico amarrado comigo. Não. uhum, Ok, eu vejo o humor deprimido, vejo os critérios para depressão. Ok, o que mais eu posso olhar que talvez eu tenha que rever? E quando sim, tu fala disso, uma coisa que me vem na cabeça também é a comorbidades, né? E uhum, como a depressão também ela é comórbida em outros transtornos e sim, como outros transtornos também são comórbidos com a depressão. Como é que tu vê uhum. isso na tua prática clínica? Quão comum é isso? Aham. É bastante comum, assim, a gente vê muito transtorno de ansiedade Uhum. comórbido, né? TAG, Então, depressão, aquela. TAG, depressão, às vezes anda junto, né? E às vezes um desencadeia o outro, digamos, né? Então, às vezes a pessoa tem um TAG e não consegue lidar com aquilo e começa a ficar deprimida, né? Uhum. Enfim. Muito toque também associado, né? Muitas vezes até o transtorno de uso de substâncias, né? Associado com um quadro de transtorno depressivo maior. Então, acho que hoje em dia, assim, tem muita comorbidade, assim, muita prevalência, né? E a gente vê até, assim, do diagnóstico, né? Que geralmente é adulto jovem, né? O Uhum. pico de incidência, assim, né? Então, a gente vê esse pico dos 20, 30 anos, né? Que também é um momento onde também essas comorbidades aparecem mais nesse perfil de paciente, né, que muitas vezes está mudando de momento de vida, está passando por situações diferentes, acaba sendo mais desafiado, né, Uhum. e ficando mais evidente também essas questões até de ansiedade, né, enfim, então, na prática, assim, nossa, a gente vê muito. E é interessante, né? Porque a gente tem um monte de evidência dentro da literatura que fala, né? Que o aumento do nível da quantidade de comorbidades está relacionado a um pior prognóstico dos pacientes, né? Uhum, Até porque faz sentido, né? Quantas coisas a gente tem que endereçar, quantos pontos a gente tem que trabalhar quando tem múltiplos transtornos, como por exemplo, TAG, que sim, é o transtorno de ansiedade generalizada, o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, uhum. e uma depressão ali junto, né? Então, assim, é bastante coisa. E é bastante coisa a gente pensa muitas vezes, no clínico que tá ali trabalhando, mas, pô, e o paciente que também tá sentindo tudo isso, né? Sim, é verdade, é verdade. Acaba sendo bem complicado, assim, né? Esse quadro todo, né? E gera muita angústia, né? Muito sofrimento e muito prejuízo para o paciente mesmo, né? Uhum. Então acaba sendo bem difícil, assim, esses quadros comórbidos, né? E como que a gente pode identificar esses episódios depressivos mesmo, quando a gente fecha ali os Uhum, critérios? Tu falou de critérios, uhum, mas o que que as pessoas, até mesmo para quem tá nos escutando e de repente é um terapeuta que não conhece tão bem os aham, critérios diagnósticos, ou para alguém que é paciente mesmo, está escutando esse uhum, podcast, quais são, paciente ou pessoa em geral, né, que está aham, escutando, que pode ficar atento? Como que a gente pode identificar uhum. a depressão nas pessoas? Geralmente assim, né, vai ter muito gritante essa mudança de humor, né? Então, essa Uhum, mudança, digamos, a pessoa era de uma forma, agia de uma forma e começa a ter uma. Transmite, digamos, aquele humor mais deprimido, aquela tristeza mais significativa, né? uhum, E em muitos momentos fica muito choroso, né? Fica muito com alterações comportamentais, que às vezes pode ser alterações comportamentais de ficar mais irritado, né? De ficar mais
impaciente mesmo, né? Também questão de sono mesmo, né? O paciente às vezes começa a chegar mais tarde no trabalho, não consegue levantar, muitas vezes está demonstrando aquela desmotivação, né? Então, demonstrando realmente que não tá sendo agradável estar ali, né? Ou fazendo aquela atividade, né? Às vezes isso soa como sinais de alerta, digamos, Uhum. né? Então, a gente fica assim, pensando, né, o que tá acontecendo que mudou tanto, né? Então, acho que detectar um pouquinho esses sinais, às vezes, é interessante, né? E, claro, é difícil, né? Às vezes a gente detecta, são pessoas até próximas, né? Mas a gente não sabe como abordar, né? O que fazer nessas situações, né? Mas eu acho que, assim, até ter uma conversa amigável para tentar entender o que tá acontecendo e poder, daqui a pouco, indicar, assim, né? Sugerir um tratamento, uma busca de um especialista, né? Daqui a pouco uma consulta, algo assim. Uhum. Acho que também é bem interessante, né? Dentro desse cenário, assim. Eu acho muito interessante quando tu coloca essa questão do agora pro antes, né? Essa questão de um olhar em retrospectiva, porque a pessoa ela tinha um determinado comportamento antes, Uhum, e daí vem esse transtorno e tem essa modificação comportamental, cognitiva e uhum, emocional. E isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente trabalha, sei lá, com um transtorno de personalidade, a gente vai ver um padrão que ele é persistente por muito tempo. E sim. por mais que a gente tenha o transtorno depressivo persistente, que a gente chama de distimia também, é interessante, né? Porque tem claramente um antes e um depois, Sim. né? E isso é Uhum. muito importante porque a pessoa sabe como é também estar sem esse transtorno. E isso talvez seja um bom indício até para as pessoas, né? Eu tô muito diferente do que eu era. Uhum. Talvez alguma coisa não tá tão certo aqui. Sim. Uhum. E até tu falou, né, dessa questão assim de a gente ver e eu fico pensando até nesse masking, ou seja, nessa como algumas pessoas podem também fazer mascarar um pouquinho esses sintomas de novo, até por Uhum. questões de conotações e de Sim. preconceitos com doença mental, que também pode Uhum. acontecer, né? E pode dificultar também nessa identificação, imagino. Sim, com certeza. E eu acho que, assim, muitas vezes, né, as pessoas acabam mascarando, né, um pouquinho, assim, mais esses sintomas, não querendo deixar eles virem à tona, né, e que as outras Até como pessoas estratégia, percebam. né? É, Uhum, até de conseguir lidar, às vezes, mesmo, com uma estratégia de conseguir lidar mesmo com aquilo que tá sentindo, né. Então, uhum, eu acho que acaba acontecendo bastante. Assim, a gente vê muito, né? Muitos pacientes que até relatam: não, no trabalho eu tô sempre sorrindo, tá tudo bem, não tem nenhum problema. Mas daí eu chego em casa e eu consigo extravasar, né? Eu consigo, enfim, demonstrar que eu não tô bem, né? Então acaba acontecendo muito, e eu acho que até no adulto jovem isso acontece muito também, né? A gente uhum, percebe mais essa necessidade de ser aceito, de performar, né? De uhum. conseguir, assim, demonstrar um estar bem, um bem-estar, né? Que muitas vezes é falso, né? Até falando isso, eu me lembrei, não sei se tu viu, tem uma propaganda do Serviço de Saúde Pública do Reino Unido, que é Hum, de dois senhores que vão num jogo de futebol sim. é tipo toda a temporada, né? E daí Uhum. tem um senhor que é sempre meio rabugento e tudo mais, e daí, Aham. vamos falar de depressão, beleza, vamos falar do senhor ali que tá rabugento. E vai Aham. passando, e vai passando, e vai passando, e vai passando. E daí o outro que era todo alegre, Alegre. que não aparece lá, e daí a gente sabe ali pela questão, e é uma, é uma propaganda para trabalhar com questão de prevenção a Uhum. suicídio. E daí, como tem essas questões, né? Até dá um arrepio, assim, porque a gente pensa nisso, né? Sim. A gente tem que estar muito atento, né? E daí, de novo, é passar desse nível mais superficial em muitas dessas relações pra gente Uhum. conseguir chegar lá e a gente conseguir perguntar. Porque, assim, depressão também está relacionada
suicídio, né? Sim, sim, tem uma alta taxa de suicídio, né? Dentro dos transtornos mentais, assim, acaba sendo o que mais ocorre, né? Esses quadros de suicídio, tanto na depressão unipolar quanto no episódio depressivo bipolar também, Uhum. né? Então, até na depressão resistente, né, ao tratamento, essa taxa ela aumenta em 2 vezes, né? Esses pacientes se suicidam 2 vezes mais, né? Então, acaba sendo muito prevalente, né? Eu vi realmente Uhum. essa propaganda, É né? que Achei ficou, acho que meio que super. deu uma viralizada, assim, ao menos Aham. viralizada no meio de psicólogo e psiquiatra, tá, gente? Com todo respeito. Mas realmente foi super legal, assim. Achei ela bem impactante, né? Quem Uhum. assiste fica, nossa, mas como assim, né? E é a vida real, né? Ela, eu acho que traduz muito bem a vida real. Porque às vezes as pessoas não percebem, né? Não notam e, eventualmente, essas fatalidades acabam acontecendo, né? Uhum. E daí eu acho que serve como esse alerta, essa buzininha no nosso ouvido pra gente ficar atento pra nós como clínicos de novo. Uhum, Se tem uma coisa que a gente aprende aqui, questões de suicídio a gente pergunta. sim. Sem, Aham, as sem pessoas têm dedos, medo. sem dedos. De novo, a gente sabe que perguntar sobre isso não aumenta Uhum, risco. uhum, Bem pelo contrário, a gente consegue daí ter intervenções mais preventivas em um nível com melhores uhum, prognósticos. Então, assim, se vocês têm pacientes, independente do transtorno, perguntem, né? E uhum, perguntem direto. O paciente ele não sim. vai ficar se sentindo ofendido se vocês perguntarem sobre isso, bem pelo Uhum. contrário, vai sentir confiança em vocês, né? Aham, é que demonstra um cuidado, né? Exato. No momento que tu pergunta, tu tá interessado em saber, né? E é bem isso, eu acho que as pessoas têm muito medo até hoje, né, de questionar sobre suicídio. E a gente tem que questionar. Se a gente não questionar, não tem como a gente saber, né? A gente Exato. daí vai inferir uma coisa que não tem como ser inferida. Estava falando da propaganda aí, da propaganda aí Aham, de saúde mental do Reino Unido. Se eu fosse inferir, tu nunca iria nunca. inferir isso. Aham, ia ser o outro cidadão. É, exatamente. Aham, Exatamente. bem assim mesmo. E falando em depressão, hoje, o que a gente Uhum. tem de melhor evidência para o tratamento da depressão? Assim? Eu acho que assim, depende o tipo de depressão, né? Se a Tá. gente for pensar na depressão leve, né, Uhum. a gente sabe que tem evidências muito significativas para psicoterapia, né? Então, num primeiro momento, a gente sempre inicia com a psicoterapia. Para depressão moderada ou grave, o ideal seria um tratamento combinado, né? Então, a gente Uhum. poder fazer a psicoterapia junto com o psicofármaco, né? Dos psicofármacos, assim, no Brasil a gente tem 20 psicofármacos possíveis de serem utilizados, mais ou menos. E tem diversas classes, né? Uhum. Mas a gente sabe, assim, pelos estudos, que não tem nenhuma evidência de que um fármaco é melhor do que outro, né? Então a gente não vai se basear por essa eficácia, né? Então, Uhum. digamos, o que vai nos nortear não vai ser a eficácia da medicação. Mas como primeira linha, até assim, enfim, pelo CAMAT, que é um guideline Uhum. canadense, né? A gente vai pensar em inibidor seletivo da recaptação de serotonina, em dual, daqui a pouco mirtazapina, bupropiona, entre outras medicações, né? Uhum. Mas o que vai nortear muito, né, essa escolha vai ser muito o nosso paciente, né? Então tem que ser uma escolha muito individualizada, porque aquele paciente pode ter uma resposta melhor com um ou com outro, né? Ele pode ter um tipo de sintoma que ele vai necessitar de um psicofármaco específico, por exemplo, se ele tiver uma depressão psicótica. A gente vai ter que utilizar também um antipsicótico junto, né? Uhum. Então, vai ser um caso diferente. Daqui a pouco, se esse paciente tiver sintomas, bastante sintoma depressivo, mas ele for obeso, a gente não vai ir para mirtazapina, que a gente sabe que tem um ganho de peso Importante. enorme. Uhum. Então, a gente vai evitar um tipo de fármaco que tenha mais um perfil metabólico que não é bom pra gente, né? Que daqui a Uhum. pouco vai gerar problemas metabólicos, né?
Então depende muito, vai depender de efeito colateral, de comorbidade do paciente, vai depender também da questão financeira, né? Não adianta eu prescrever um psicofármaco que a pessoa não tem como usar. Uhum. Então, daqui a pouco a gente prescreve algo que, ok, é bom, mas eu preciso saber que aquele paciente vai conseguir usar e vai continuar mantendo, né? Que, enfim, não vai pesar tanto no bolso, né? Então, a gente precisa ver todos esses contextos, né, para poder pensar na medicação em si. Além, claro, da medicação, né, a gente tem outras formas de intervenção, né, que daí vai muito para esse lado mais intervencionista, né, que daí, enfim, a gente pode daqui a pouco necessitar usar uma ECT, né, daqui a pouco utilizar uma estimulação magnética transcraniana, de usar até de escetamina, ketamina. Daqui a pouco tem outros recursos, né? Como estimulação de nervo vago. Então, enfim, a gente vai ter que ver muito o perfil de paciente, né? O que a gente vai poder utilizar para aquele paciente, né? É muito interessante quando tu fala isso, porque daí a gente volta bem para aqueles princípios de práticas baseadas em evidência, né? Ou seja, vou ver o que tem de melhor evidência, vou ver também da minha prática clínica, assim, da minha expertise, e vou adequar esse contexto do paciente. E é interessante quando tu fala isso, né? Porque assim, nós temos 20 fármacos. Todos os fármacos, em geral, vão ter efeitos colaterais. Então a gente vai pensar, como que a gente vai jogar com esse efeito colateral? E eu acho legal quando tu fala isso, né? Da questão desse tratamento combinado e não da monoterapia, né? Porque a gente tem realmente, né, esses estudos que mostram a potencialização, principalmente para depressão moderada a grave. A terapia vai isso aqui, o fármaco vai isso aqui, e os dois juntos é realmente muito potencializado, né? Então é muito interessante isso. E daí faz a gente pensar também, né? Quão importante, por exemplo, é para ti, né, na tua prática clínica, o contato de, por exemplo, de psicólogos ou psicoterapeutas contigo para fazer esse tratamento. Sim, eu acho que assim é fundamental. Eu até falo muitas vezes para os pacientes, assim, né, que muitos dos transtornos mentais eu costumo dizer que o carro-chefe é a terapia, né? Eu digo, olha, ok, a medicação ela é quase como se tu diminuísse o volume daquele sintoma. Às vezes aquele sintoma não vai deixar de existir, né? Então, por exemplo, a ansiedade, não existe ansiedade grau zero, né? Não vamos fugir dela. Não vamos fugir, ela vai existir para sempre. Então, é muito aquela ideia de, ok, tu pode diminuir a intensidade daquilo, mas o que vai te ensinar tu ter habilidades para lidar com aquilo é a terapia. Não tem o que fazer. Então, eu acho que, assim, esse tratamento combinado, ele é fundamental. Eu, na minha prática clínica, assim, eu acabo tendo muito contato com os psicólogos, né? Então, eu acabo sempre entrando em contato, discutindo o caso, pedindo até um auxílio, assim, porque às vezes o psicólogo tem muito mais contato com aquele paciente do que eu, conhece muito mais do que eu. Então, vai me passar informações que talvez naquela consulta eu não consegui detectar, não consegui chegar lá, né? E muitas vezes eu peço um auxílio até assim, de dividir a minha ideia de psicofármaco, né? Então, assim, eu tô pensando em usar tal medicação por causa disso, disso, disso. O que que tu acha, né? Então, porque às vezes vai vir uma informação diferente que eu não sabia durante a consulta. Então, eu acho que, assim, é uma equipe. Se tu trabalhar sozinho, sempre vai ser mais difícil. Se tu trabalhar em equipe, se tu tiver pessoas, assim, que possam te ajudar e fazer um trabalho em conjunto, quem sai ganhando é o paciente. Então, o paciente sempre vai ter um cuidado melhor, né? Não, perfeito. E eu acho que uma das coisas que acaba acontecendo é que psicólogos, às vezes, têm um pouquinho de receio. E, às vezes, é assim, que o psiquiatra não vai me escutar. Mas também de nós, psicólogos e psicólogas, podermos tomar essa iniciativa e poder ter essa conversa. Porque assim, como tu falou, quem ganha é o paciente. Sim. E assim, e daí aí conhecendo também mais sobre fármacos, poder estudar realmente isso, porque assim, como tu falou, vou dar sertralina. Tá, tudo bem, tá, faz sentido aqui. Ou, tô pensando em dar uma medicação que pode aumentar o peso. A gente tem um paciente que é muito sensível a isso, vem no movimento de busca de redução de peso. Pô, vamos conversar, de repente, pensar em uma outra medicação pode ser mais interessante, né? Então, isso é muito interessante, né? E tu falou de outras
outras formas de tratamento. A gente já vai Aham, chegar ali, eu acho que é bem interessante, até porque, aham, assim, imagino que a maior parte das pessoas não conhece, porque, assim, aham. sai do normal, ou seja, nossa curva de Gauss, né? Onde a maior Uhum, parte dos pacientes se enquadram. Quando que a gente começa a pensar em outras formas de tratamento para os nossos pacientes, uhum, pensando assim, no fármaco e na terapia? Quando que a gente começa a pensar nessas outras formas mais intervencionistas, como tu falou? O aham. que que justifica isso? Sim. Se a gente for pensar assim, né, no fármaco, na terapia, né, teoricamente, esses pacientes, eles teriam que ter, pelo menos 60 a 70% desses pacientes teriam que ter resposta com pelo menos 2 psicofármacos, tá? Então, 30% dessa população não tem resposta, que é o que a gente chama da depressão resistente, né? Uhum. Que é Então, diferente da que é persistente. diferente da persistente, exato. Então, a resistente a gente considera, né, quando a gente utilizou 2 psicofármacos de classes diferentes, né? Então, 2 antidepressivos, no caso, de classes diferentes, por um período de tempo ok, assim, né? Um período de tempo bom, e por uma quantidade, né, digamos, de miligramagem máxima, né? Que a gente conseguiu chegar numa dose máxima, uma dose enfim, que ficou tolerável e por um período de tempo ok. Isso é muito curioso, assim, porque a gente não tem também, até dentro dos consensos, assim, um consenso tão claro. Por exemplo, a gente vê estudos que colocam, digamos, um período de tempo diferente. A gente não tem estudos que dizem, não, tu tem que usar tanto de fluoxetina que vai ser a dose máxima considerada. Gente, não tem muito isso. Então Uhum. fica uma coisa meio no ar, assim, né? Mas a gente considera, né, dentro desses parâmetros de ser um período de tempo, assim, significativo e numa dose significativa. Então, quando o paciente, apesar disso, ainda não responder, vai para um lado de uma depressão resistente, né? Aí já seria um momento de daqui a pouco a gente começar a pensar em outras formas de intervenção. Claro que a gente tem intervenções que são mais invasivas e outras que são menos E daí invasivas, né? imagino que entra aquilo que tu falou, do custo-benefício e da gente poder pensar. Exato. Porque, de novo, né, a gente está entrando em segundas linhas de tratamento no sentido de a primeira linha não funcionou, né? Uhum. Por isso que é importante ter segunda linha também, né? Sim, sim. E a gente entra num mundo que também tem problemas, que Aham. parece ser uma coisa muito mágica, muito resolutiva, mas que também tem questões, né? Então, um dos grandes problemas até que a gente percebe é a questão de disponibilidade, né? Então, por exemplo, a gente tem poucos serviços que dispõem de ECT, ECT é a eletroconvulsoterapia. eletroconvulsoterapia, né? Até de repente explica pro pessoal o que que é, porque Aham. quando tu explicar, eu tenho certeza que muitas pessoas vão lembrar da Paula Oliveira na novela. Sim, a minha cabeça foi pra lá, Kill. Sim, eu lembrei Nossa, da foi Paula longe. Oliveira. É, exatamente. Mas então, né? A ECT. A ECT, né? Então, a eletroconvulsoterapia, né? Infelizmente, a gente tem um estigma muito grande, né, relacionado à eletroconvulsoterapia, né? Ela acaba sendo um procedimento que existe há muitos anos, né? Então, a primeira máquina desenvolvida foi em 1980. Não, mentira, 1938. Nossa, Isso foi antes de a é quase gente centenário. descobrir. Sim, é antes de a gente descobrir os antidepressivos e os antipsicóticos. Então, digamos, a ECT veio antes ainda de tudo isso, né? Eu até fiquei muito surpresa, assim, quando eu vi, nossa, realmente, antes de tudo, né? E claro, né? Eu acho que acabou tendo também um uso que não foi um uso tão Adequado. adequado no início, né? Que eu acho que também era muito por um desconhecimento, né, da época. Imagina, nessa época era um total desconhecimento, né? 1938, Mas né? e é fácil de pensar, né? Só a gente vê as evoluções do DSM, Uhum, do 4 pro 5TR, aham. são gigantescas, imagina pra 38, né? Sim, nossa.
Então, eu acho que tinha muito desconhecimento, né? E acabava tendo técnicas assim que, enfim, era sem anestesia, né? E eu acho que também a mídia bateu muito em cima, né? E acabou ficando muito estigmatizado, né? A gente lembra de filmes, né? É Da uma polo, coisa, né? é uma coisa meio de terror, né? Uhum. Mas, se a gente for parar pra pensar, assim, ela é uma terapêutica extremamente efetiva. Eu vou te dizer até que o meu contato com a ECT, de verdade, assim, de ver paciente realmente fazer ECT, ele foi muito recente, porque durante a minha formação ali na PUC, a gente não tinha ECT. Uhum. E a ECT, a gente conseguiu a ECT, eu acho que foi em 2021 Nossa. que, enfim, eles adquiriram máquina, né? E começou a ter ECT no serviço. Tinha muitos anos atrás, mas isso não é da minha época, depois não teve mais e voltou agora. Mas como eu estava na internação e internação é paciente realmente grave, eu realmente vi na prática. E pacientes, por exemplo, com catatônicos, paciente com psicose, é muito legal, assim, a questão do quanto o paciente tem benefício. Eles saem do quadro muito rápido, coisa que com a medicação tu vai demorar muito tempo para tirar o paciente do Uhum. quadro. Então, assim, é ressurgir da cinza, sabe? É uma coisa muito legal, assim, de tu ver o quanto aquele paciente teve benefício com aquela intervenção. Que às vezes em poucas sessões ele já sai daquele quadro, ele já melhora, coisas que com a medicação ia demorar muito tempo. Uhum. Então, foi muito legal, assim, que eu tive essa oportunidade de ver na prática mesmo a ECT funcionando. E se a gente for pensar como é que funciona a ECT, né? Bom, a ECT, né, ela é realizada por um psiquiatra, né? A gente precisa fazer ela com auxílio de É anestesista, né? ambulatorial. Uhum. Aham. Ela pode, enfim, até ser feita em hospital, pode, né? Pode ser feito de forma ambulatorial, Uhum. mas ela precisa ter uma estrutura, né? Então a gente precisa ter o psiquiatra, precisa ter anestesista, precisa ter carrinho de parada, né? Monitorização cardíaca, tudo isso é necessário para poder Uhum. realizar. E ela é uma estimulação, né, que é feita. Essa estimulação, ela é elétrica, então essa estimulação, ela gera uma despolarização daqueles neurônios que vai gerar uma convulsão. Então a gente provoca uma convulsão assistida. E até quando a gente visualiza, não é aquela coisa de filme, né, que a pessoa, enfim, tem aquela convulsão tônico-clônica, né, que é aqueles tremores, aquela coisa horrível. Hoje Uhum. em dia não é mais assim, né? Então a gente vê o braço convulsionar, digamos, né? A gente vê o braço mexer, mas o resto do corpo tá tudo bem. Então não é aquela coisa horrível que se via em filmes, que se via em outros ambientes, né? E ela é muito rápida. Então é um procedimento super rápido. É interessante que o paciente fique em observação e logo em seguida ele acorda da anestesia, ele tem a recuperação da anestesia e ele vai para casa. Ele não Uhum. fica internado. Então, acaba sendo um procedimento bem interessante para ser feito ambulatorial, né? E Uhum. quando a gente inicia, assim, esse T, geralmente a gente faz um protocolo, né? De ter pelo menos 2 ou 3 sessões por semana, né? E esse protocolo agudo é de 8 a 12 sessões, geralmente, né? Uhum. E depois, enfim, é visto uma manutenção, né? Mas realmente é um tipo de procedimento que tem muita resposta. E a ECT, ela vai entrar como um tratamento adjunto, falando assim, ela vai entrar junto com a questão fármaco e psicoterapêutica também. Sim, geralmente ela vai entrar de forma conjunta, né? Uhum. Claro que, por exemplo, a gente pode ter um caso de uma paciente que esteja gestando, né? Uma Uhum. gestante que tem um quadro grave e que daqui a pouco a gente não possa usar determinadas medicações. A ECT é um recurso. Então, Uhum. digamos, um quadro assim de psicose grave. A gente pode pensar na ECT.
daqui a pouco para evitar de usar o psicofármaco. Então, geralmente, ela vai ser usada combinada, mas eventualmente a gente pode ter questões mais específicas. Ou, por exemplo, um paciente que tenha, sei lá, teve uma hepatite fulminante e ele tem contraindicação de usar diversos psicofármacos, porque a maioria, né, vai ter metabolização em fígado. Então, digamos, esse talvez seja um paciente que vai utilizar esse ECT sozinha. E não vai precisar, né, utilizar o fármaco, mas, claro, a psicoterapia andando junto, né? Não, é muito interessante a gente pensar isso, porque assim, eu mesmo na minha formação, tanto em graduação, mas pós-graduação, esse entra no livro de história da psicologia, assim, tipo, tá ali, aconteceu, mas muito pouco é falado, né? E assim, realmente, quando a gente pensa, por exemplo, Porto Alegre, são poucos serviços que fazem, São né? Se não me bem engano, poucos. agora na PUC, eu sei que no Clínicas, No Clínicas faz, a São José faz, o HPV também faz. mas poucos, né? Se a gente para. São poucos. Bastantes, se a gente for pensar em nível Brasil, mas assim, ao Aham. mesmo tempo, poucos, né? Aham, sim, sim, são poucos, são poucos. E muitos locais no Brasil, assim, que jamais tiveram e que provavelmente vão demorar muito para ter acesso, né, esse T. O ruim é que, claro, acaba vindo muitos pacientes para cá fazerem, mas que esse acesso acaba sendo muito limitado, né? E quais são mitos que as pessoas têm em relação a ECT? Porque assim, a gente Uhum, falou meio que por cima, assim, da questão da mídia e tudo mais, mas quais são medos e mitos, né, uhum. que o paciente traz quando a gente propõe, talvez, uma intervenção tal qual essa? Eu acho que a primeira coisa, assim, que as pessoas ficam com muito receio, assim, é de serem taxadas como loucas, né? Tá. Eu acho que, nossa, fazer esse ECT é assim, realmente, agora sim eu vou ser taxado de louca, né? Isso eu acho que as pessoas trazem muito como um medo, que é um medo mesmo desse próprio estigma, né? Uhum. Então, que eu acho que vem muito, assim, pra gente desmistificar isso, né? É um tratamento como qualquer outro, né? Se daqui a pouco a pessoa, sei lá, quebrasse um braço, ela ia colocar um gesso. Se ela tivesse algum problema no coração, ela talvez tivesse que fazer uma cirurgia, Sim, né? se ela tem diabetes, ela vai tomar Ela vai tomar medicação. uma medicação. Então, a gente tem que normalizar algumas coisas que talvez sejam ainda muito difíceis, Até né? porque é um tratamento terapêutico como tantos outros. Uhum, Por exemplo, eu tenho meus joelhos de centavos. Não são de milhões, são de centavos, de tão ruim que eles são. São operados, não tem opção. Tinha que operar. uhum. E resolveu. Menos. Não tem muito o que fazer. Mas assim, Melhorou. melhorou. Eu consigo caminhar. Que bom. Mas brincadeiras à parte, mas eu acho que entra um pouco nisso, né? Eu acho que Aham, quando tu traz isso do louca era uma coisa que eu não pensei. Eu aham, pensei no medo também das pessoas, né? Da aham. ideia da terapia mesmo, né? Aham. É, e claro, eu acho que sim, né? É muito medo de você anestesiado, vão fazer um choque, como é que eu vou acordar? Será que o que que vai acontecer comigo, né? Então, eu acho que tem muito isso, né? E eu acho que, claro, tem um efeito colateral que acaba acontecendo bastante, né? Que é uma certa amnésia, né? Então a gente sabe que tem uma alteração cognitiva, né? Esse Uhum. procedimento que geralmente vai melhorando depois que a gente vai parando, né, as sessões. Mas também, assim, eu percebo muitos pacientes com medo disso. Pacientes, às vezes, quando eles são um pouco mais funcionais, assim, digamos, tá com uma depressão grave, mas ainda assim trabalha, Uhum. enfim, tem a sua vida, tem a sua família. Muitas vezes eles trazem o medo de, tá aí, daí eu vou ficar como? Eu vou ficar vegetativo? Eu não vou mais funcionar? Eu não vou mais conseguir trabalhar? Então, isso é um medo bem significativo de alterar questões cognitivas, Uhum. que realmente pode alterar no sentido de ter uma certa amnésia, mas com o passar do tempo isso vai melhorando, né? E a amnésia, a gente não tá falando da vida toda, a gente tá falando no Não. curto período de tempo ali. E é importante, né, a gente falar isso, porque assim,
entra daí naquela questão do paciente entender, ok, a psicoeducação, então, também sobre Uhum, a AST ou qualquer. Bom, na teoria, qualquer nível de intervenção deveria ter uma psicoeducação, de com educar certeza. a pessoa sobre o que que a gente está fazendo. Mas daí, Uhum, quando a gente pensa nesses níveis de intervenção um pouquinho diferentes do habitual, aham. daí eu acho que entra ainda, ganha ainda Ainda mais mais. atenção, né? Sim, sim, com certeza, ainda mais assim, né? E muitos pacientes, às vezes familiares, buscam até na internet, né? Vão buscar informações, né, para saber como é que funciona. Às vezes querem ver vídeos, saber como é que é, né? Então, claro que é uma ferramenta boa, né? Eu acho que eles também Uhum. buscam essa psicoeducação, mas como a gente tem muitas informações que às vezes são errôneas, né? Eu acho que a informação passada pelo profissional, ela acaba sendo muito mais segura, né? E, Esperamos que sim. e dentro dessa prática, né, eu acho que para todos os procedimentos e todas as patologias, né, a psicoeducação é fundamental, né? Uhum. Porque eu acho que até para essa desmistificação, é através da psicoeducação que tu vai conseguir criar um vínculo com o paciente, para que ele confie no que tu tá dizendo, confie no tratamento e também possa se sentir seguro para se submeter àquele tratamento, porque senão não faz sentido, né? É quase Uhum. como se fosse nós, né? Vai que a gente em algum momento precise, né? A Uhum. gente também vai ter todos esses medos, todas essas angústias, né? Vai ter receios, né? Então eu acho que a psicoeducação ela entra muito assim para ajudar nessa criação de vínculo e de confiança. Eu gosto de dizer, às vezes, para os nossos pacientes que, assim, o meu trabalho não é te aliviar no sentido de te dar, te tranquilizar necessariamente. Uhum, Mas também é um pouquinho, é de poder entender assim, ok, eu sei que tu tá com medo, mas vamos entender o que tu tá com medo. Vamos, uhum, vamos ver se esse medo ele é fundado, não é? E se ele for fundado, quão importante ainda é a gente enfrentar esse medo. sim. Então entra também numa questão assim de, eu não tô querendo tranquilizar porque precisa ser feito. Não, Uhum, mas vamos entender juntos o que que tá acontecendo aqui. Vamos uhum, conversar sobre isso. Porque o que tu tá sentindo é o que eu quero saber, o que eu preciso saber, pra gente poder ter esse avanço que é tão importante pra ti, uhum, paciente, né, no final das contas. No final das contas, é muito menos do terapeuta, né? Eu gosto de dizer, a terapia sim. nunca é do terapeuta, é sempre Uhum, do paciente. Então, sim. quando a gente consegue fazer essa percepção e fazer essas mudanças, a gente tem ganhos realmente muito, muito importantes. Uhum. Mas tu falou também, e daí eu vou te fazer já trazer um pouco mais pro teu assado, né? Porque eu também tô bem curioso, assim. Acho que o pessoal em geral não conhece muito. Fala um pouquinho do teu trabalho com a estimulação magnética transcraniana. O que que é Aham. isso? Para que serve? Como aplica? Depois a gente vai chamar até o pessoal aí. Vamos te ajudar aqui também, né, Kiwa? Esse Isso também é o aí. trabalho. Mas o que que é isso? Então, pensando, né, nessas outras técnicas assim, uma delas seria a estimulação magnética transcraniana, né? Então, a estimulação magnética transcraniana, né, ela vem já há um tempo, ela é muito mais nova do que a Uhum. ECT, né? Sim, não é tão Então, centenária. não é tão centenária, né? Ela foi aprovada até nos Estados Unidos em 2008. Isso Uhum. é muito recente, né? Essa aprovação. Já existe há mais tempo. Se eu não me engano, eu acho que é desde 1985 que ela foi criada, né? Estimulação magnética. E que essa aprovação, então, foi em 2008 nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente teve a aprovação pelo Conselho Federal de Medicina em 2012. É bem Então é pouco tempo. muito recente, né? É bem Uhum. pouco tempo mesmo, né? No Brasil, então, o Conselho Federal de Medicina aprovou para algumas patologias. Então, é aprovado para depressão, para alucinações auditivas da esquizofrenia e também para neuronavegação em neurocirurgia. Uhum. Então, é essas três aprovações assim que a gente tem. Mas a estimulação em si, né, como que ela funciona, né? Ela é uma técnica de neuromodulação, né, como
a ECT, mas ela é uma técnica, digamos, menos invasiva, né? Então, o que que isso significa, assim, comparando com a ECT? Ela acaba sendo uma técnica que eu não preciso sedar o paciente. Se o paciente está Até tu falou, acordado... né? Das indicações. Aham, exatamente. Esse paciente está acordado, está conversando comigo durante o procedimento, tudo ok. Acaba também que esse paciente ele não tem aquelas limitações assim de tem que vir acompanhado, tem que ir embora acompanhado, que a ECT tem, né? Digamos, a ECT, né, não vai poder dirigir, né? Tem todas essas questões. E a TMS não vai ter nada disso, então acaba sendo mais tranquilo, digamos, nesse aspecto. Mas ela atua sendo uma máquina, né? Uma máquina que vai ter um braço que é parecido, assim, com aqui o do microfone. Então, a ponta desse braço vai ter uma bobina. Por essa bobina, vai passar uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai gerar um campo magnético. Essa bobina vai ficar bem posicionada, assim, sob o couro cabeludo do paciente, numa região específica. Vai gerar um campo magnético. Esse campo magnético, ele vai passar, né? Então, pelo tecido, vai passar pelo crânio, vai chegar, né, no cérebro, né? E vai gerar uma despolarização daqueles neurônios adjacentes que estão bem naquela região, né? Isso, enfim, vai gerar uma neuroplasticidade, né? Vai gerar uma ativação daquela região. Ela pode ser de duas formas, né? A gente tem frequências e intensidades que a gente utiliza na estimulação magnética transcraniana. Então, a gente tem de alta intensidade e de baixa intensidade. Quando a gente está pensando em depressão, a gente vai focar num ponto específico. Pode ser em córtex pré-frontal, dorso lateral esquerdo, ou pode ser o direito. Se a gente foca no esquerdo, a gente vai usar uma alta intensidade. Por quê? Porque aquela região, ela tá hipoativa. O que a gente quer é estimular. Então, a gente vai usar uma onda de alta intensidade para estimular aquela região. Se for do outro lado, que é o direito, a gente vai usar uma quantidade de frequência menor. Porque a gente quer inibir. Porque essa área, à direita, vai estar hiperativa. Então, tem essa alteração, né, dos dois lados, digamos. E a gente vê isso, né, como é que foi feito esses protocolos, digamos, né? Como é que a gente sabe que área utilizar. Sim, como é que se desenvolveu ou isso até, aí, né? tipo, quanto utilizar de frequência, enfim. Isso foi descoberto muito por ressonância magnética funcional, né? Então, Aquela que a gente faz do joelho. A ressonância magnética funcional, a gente consegue ver as áreas de conectividade cerebral. E a gente consegue ver que na depressão a gente tem áreas de conectividade cerebral que não estão funcionando direito. Então, a gente vai utilizar, por exemplo, o córtex pré-frontal, dorso lateral esquerdo, estimulando, porque a gente sabe que é uma área que está hipofuncionante. Então, ela está hipoativa. Então, essas regiões, elas são baseadas nessas evidências que a gente tem da ressonância. Claro que isso muda conforme o que tu tá tratando. Então, digamos, para depressão, tu tem pontos específicos, intensidades específicas, protocolos específicos. Se tu for utilizar para esquizofrenia, vai ser outros pontos, né? Outros protocolos. Hoje em dia, foi liberado também para toque. Então, é muito recente essa liberação do FDA para toque. No Brasil, não tem a liberação do CFM, né? Do Conselho Federal de Medicina. Mas o FDA, eu acho que em 2022, que liberou para toque. Então, isso depende, né? E como que a gente vê no paciente? Olhando para a cabeça do paciente, tu não sabe onde é que é o córtex pré-frontal, dorso lateral esquerdo, né? Então, a gente acaba utilizando de uma técnica que é colocar uma touca na cabeça do paciente. Essa touca é uma touca tipo de natação, parece, sabe? Uma touca branca. E a gente faz uma série de medidas nessa touca.
e vai localizando pontos específicos. Dentro desses pontos, um desses pontos é essa área do córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo que a gente vai trabalhar. utilizar para trabalhar, né? Então, a emissão de pulso, de estímulo, vai ser bem nessa região. Geralmente é muito rápido, assim, né? Depende do protocolo que a gente está utilizando, mas não costuma ser algo muito demorado. Mas tem um porém. Quando a gente inicia, né, essas sessões, elas são sessões consecutivas. Então, esse paciente, ele é submetido a sessões todos os dias. Então, é de segunda a sexta por 4 semanas. Geralmente, de 4 a 6 semanas são os protocolos, né? O que a gente usa no nosso estudo é de 4 semanas. A gente vê, assim, resposta ali pela segunda, terceira semana, a gente infere que vai ter respostas, né? Então, costuma ser mais ou menos nesse período. Fica um pouco mais difícil no sentido, né, de que o paciente tem que ir realmente, né, todo dia ali fazer, né? Mas também é aquele período, né? Então, faz aquele protocolo, depois a gente vê como que o paciente ficou, né? E se a gente for considerar, até quando a gente usa um antidepressivo, né? Todo dia. Usa todo dia e muitas vezes os pacientes também abandonam muito o uso do Até pelo próprio antidepressivo, efeito né? colateral, né? Sim, exatamente, né? Que às vezes é inevitável, né? Algum efeito colateral muitas vezes vai ter. Nem que seja uma náusea numa primeira, segunda semana até tu te adequar à medicação. Exato. Então, acaba sendo, assim, tendo essa questão que às vezes é um pouquinho mais chata, assim, né? De ir todo dia, né? E como é que o paciente ele se sente depois da sessão mesmo? Geralmente, assim, não tem grandes efeitos colaterais, tá? Então, por exemplo, se a gente for pensar, assim, em efeitos colaterais mais comuns, né? Às vezes o paciente pode ter uma sensação, assim, de talvez uma leve queimação na região, mas nada significativo. Às vezes pode ter sensação de dor de cabeça, né? Que pode acontecer. Um efeito colateral que é muito raro, que inclusive os estudos já mostraram que é menos de 1%, é gerar uma convulsão. Então, digamos, é menos de 1% dos pacientes que podem ter uma convulsão, mas é muito, muito pouco, né? Mas geralmente eles não sentem nada. Então, digamos, eles saem e é vida normal. Então, em relação, assim, a efeito colateral, não é nada significativo, né? É tudo que dá para seguir a vida normal aquele dia sem nenhum problema, né? E quanto tempo costuma durar essas sessões, mais ou menos? Depende do protocolo. Por exemplo, o protocolo que a gente está utilizando no nosso estudo ali, ele é o Theta Burst. Então, essa sessão, se eu não me engano, dá 3 minutos e 40 segundos. Bem específico. É muito rápido. É bem rapidinho, então. É menos de 4 minutos. É muito rápido. Claro que assim, tem uma sessão que a gente precisa ver o limiar motor para a gente poder, enfim, colocar na máquina e contabilizar e tudo mais. Que essa é a sessão mais demorada, que é uma vez por semana isso. Então a gente faz primeiro isso para depois fazer a sessão. Mas todos os outros dias é muito rápido, né? E tem vários protocolos diferentes, né? De TMS, né? Então, esse é o que a gente está utilizando agora, né? Mais para o mestrado mesmo. E como é que é o nível de evidências para essa prática? E quando que a gente pode pensar na estimulação para um paciente clínico? Quando a gente pensa assim, quando que a gente pode pensar nisso, assim? Sim, eu acho que assim, a questão do pensar para o paciente, né? A gente pode pensar, assim, em quadros de depressão resistente, que é o mais utilizado, né? Então, quadros que daqui a pouco não teve resposta com as outras intervenções, né?
Tem alguns casos, né, que nem eu comentei, assim, de daqui a pouco é um paciente que não pode utilizar medicações por muita comorbidade clínica, enfim, que a gente também pode pensar mais de ir para TMS, né? Mas ela vai entrar muito como um tratamento adjuvante, né? Uhum. Então, muitas vezes ela vai entrar junto com a medicação, com a terapia, com todo o combo, né? Uhum. E eventualmente a gente pode pensar ela, né, de outra forma, né? Em relação, assim, a evidências, né, tem vários estudos já demonstrando, né, um nível de evidência bem significativo. Teve 2 estudos que eram estudos controlados, randomizados, que eram multicêntricos e esses 2 principais avaliavam um N bem grande. Um era de mais ou menos 300 pacientes Bastante. e o outro era de 199 Uhum. pacientes. E eles demonstraram realmente, assim, né, que teve uma significância estatística, né, nesses pacientes que fizeram realmente a intervenção em relação ao placebo, né, mostrando uma taxa de remissão 2 vezes maior no grupo intervenção do que no grupo placebo, né? E o outro estudo também demonstrou, assim, uma taxa de remissão que, se eu não me engano, era mais ou menos de 14% no grupo intervenção e o placebo dava mais ou menos 5%. Então, a evidência, assim, para depressão, a gente vê que é uma técnica que parece ser promissora, né? Que a gente vê resultados, assim. Uhum. Por exemplo, para toque, já os estudos iniciais não estavam tendo uma eficácia muito boa. Uhum. Depois de um tempo, começaram a se fazer estudos mais relacionados da TMS com meio que uma terapêutica de exposição, digamos. Aham. Onde o paciente tinha que, daqui a pouco, sei lá, pegar um objeto sujo, né, naquele Sim, tá fazendo a momento. exposição da exposição e prevenção de resposta, né? Aham. Então tinha que, enfim, daqui a pouco pegar um objeto sujo. E nesses estudos estava tendo uma evidência de resposta melhor do que os estudos que não tinha essa exposição, né? Uhum. Então é muito variável, Daí fica assim. até te questionando, né? O que que realmente estava trazendo essa melhora. Se era Uhum. de fato a TMS ou a Ou a exposição. exposição, Até porque a né? gente sabe que a primeira linha de tratamento para toque é Aham. exposição e A prevenção de resposta. exposição. Então, assim, Aham. pode ser também, como a gente falou, né? De somar forças e ajudar, mas ao Sim, mesmo tempo a gente já começa a pensar em todas essas questões de é verdade. tempo, investimento Sim. e tudo mais. E acaba sendo também, infelizmente, né, um tipo de terapêutica que não é aprovado pela ANS. Uhum. Então, a gente não tem nem pelo SUS, nem por planos de saúde, né? Então, acaba sendo que o paciente vai ter um acesso se ele participar, sei lá, de um estudo ou se ele fizer particular. Então, acaba tendo um custo agregado muito grande, né? Não é todo mundo que vai conseguir bancar, né? Então, Sim. infelizmente, tem essa questão que é bem limitante. Uhum. Hoje, por exemplo, em Porto Alegre, onde que acaba sendo feito, né? Ali na PUC, no Insera, a gente tem, Uhum. né? Tem uma máquina ali que acaba sendo feito via particular e também pelo estudo, né? Tem algumas pessoas que também têm a máquina. Uhum. Então, que fazem nos seus consultórios, né? Então, tem algumas pessoas que fazem em consultório. Em outros serviços, eu sinceramente não saberia te dizer, Aham. né? Quais serviços que daqui a pouco possam ter. Mas é bem difícil de ter, né? Não é algo tão comum assim. E bom, acho que agora a gente pode falar um pouquinho da tua pesquisa. Uhum. Assim, pra quem não sabe, aqui ela falou no início do podcast que ela tava fazendo mestrado e o mestrado dela, que eu já te dou os parabéns só por ter a questão de ser empírico no mestrado, né? Porque às vezes a gente vai fazer algumas outras coisas em 2 anos é punk fazer. Mas me conta assim, fala um pouquinho o que que é o teu estudo e também Uhum. assim, como as pessoas podem te ajudar nesse estudo também.
Aham. Então, o nosso estudo, assim, a gente tá estudando a estimulação magnética transcraniana, né? Então, a gente tá pegando pacientes que tenham diagnóstico de depressão e que eles tenham autolesão não suicida. Uhum. Então, a gente está estudando um grupo de pacientes de 18 a 29 anos, então são adultos jovens, né? Uhum. E como que funciona, né? Como que é essa jornada do paciente, né? Digamos. Esse paciente, ele passa por uma avaliação, né? Então, uma avaliação com um psiquiatra. Nessa avaliação são feitas várias perguntas para ver se o paciente consegue, daqui a pouco, entrar no estudo, se ele preenche os critérios de inclusão. E também a gente tenta avaliar se daqui a pouco ele não tem contraindicações, né? Uhum. Tipo, por exemplo, se tem histórico de convulsão ao longo da vida ou tem epilepsia, já não, a gente não pode fazer, já entra como exclusão. E outras questões que a gente vê de implante coclear, Uhum. enfim, dispositivos assim que a gente vê mais pormenores ali na avaliação. Nessa avaliação, a gente faz uma série de escalas, que daí é mais de mensuração de sintomas. Eu acho que deve ter, em média, umas 13 escalas diferentes, assim, que a gente acaba fazendo de avaliação de sintomas. E o paciente, enfim, passando dessa etapa, daí ele vai para uma etapa onde a gente faz FNIRS. FNIRS é um procedimento, assim, também, que é uma toquinha com vários eletrodos que o paciente vai vendo ali no computador algumas questões mais específicas. E a gente avalia o metabolismo cerebral cortical através do FNIRS. Então, a primeira coisa que ele passa é por isso. Depois, ele faz uma coleta de sangue, que a gente quer ver nessa coleta de sangue marcadores inflamatórios. Uhum. E depois ele faz uma ressonância magnética funcional, onde a gente vai ver exatamente essas áreas de conectividade cerebral, né? O que tem de área hipofuncionante, né? Hipoativa, hiperativa, enfim, como é que tá essa rede do paciente. Depois que ele passa por tudo isso, a gente vai randomizar esses pacientes. Então, vai ter um grupo que vai ser o grupo da intervenção e vai ter um grupo que vai ser o placebo, né? Uhum. Então, se o paciente estiver no grupo da intervenção, ele vai acabar sendo submetido a 20 sessões de TMS. Nesse modelo de segunda a sexta, né? Que daí daria 4 semanas, né? Então, em 4 semanas a gente fecharia, né? Uhum. Toda essa avaliação. No momento que a gente finaliza essa avaliação e durante essas 4 semanas ele continua fazendo avaliações, fazendo escalas, né? E ele refaz tudo que foi feito no início, digamos. Então, a gente faz uma nova coleta de sangue, uma nova Para ressonância poder fazer realmente funcional. toda a análise ali do estudo como um todo. Né? Exato. Então, a gente quer muito ver, assim, se vai ter alterações, né? Então, e comprovar essas alterações, né? Então, é super legal, assim, a ideia de a gente ter uma ressonância magnética funcional, onde a gente consiga ver o que veio alterado previamente e se teve alteração posterior, né? Então, se teve alguma mudança naquela conectividade cerebral causado pela TMS, né? Isso nos dá muito dado, né? Uhum. Então, esse paciente passa por todo esse processo e depois a gente dá um segmento, assim, do paciente por mais 12 meses, né? Então, a Legal, gente um vai... follow-upzinho legal. É um follow-up, assim, onde a gente vai acompanhando realmente, né? Se vai tendo alteração nas escalas, enfim, né? Então, ele acaba sendo bem completo, assim, né? A gente quer ver várias coisas, tem muitos braços esse estudo, né? Mas acaba sendo bem interessante para o paciente, né? Porque, enfim, é um tipo de tratamento adjuvante que muitas vezes é um pouco inacessível, seja por questão de custos, né? E acho que acaba sendo um benefício para o paciente, né? Então, dentro daquele tratamento, daqui a pouco ele recebe algo diferente, né? Que pode impulsionar mais o tratamento. E a gente quer muito ver essa questão da autolesão, né? Uhum. Porque hoje em dia, né, cada vez mais tem aumentado as autolesões, né? Principalmente nessa idade de adulto jovem.
E, infelizmente, apesar de a gente ter um monte de medicação, de a gente ter alternativas em psicoterapia, às vezes a gente percebe que a gente não consegue muito melhorar aquele comportamento, né? Uhum. Então, a nossa ideia também é ver se a gente consegue atuar com a TMS em comportamentos externalizantes, né? E é nessa questão, às vezes, mais de impulsividade, questão de autolesão, ver se a gente consegue modificar um pouquinho, se daqui a pouco também pode nos ajudar nesse tipo de sintoma, né? Não, muito legal. Eu acho que daí isso também expande realmente o que a gente vem pensando assim em tratamento como um todo, né? Uhum, E querendo ou não, a gente quer ter o maior número de tratamentos possíveis que vão melhorar a vida e a qualidade de vida das pessoas. uhum, A pesquisa é isso, né? Pesquisa é a gente poder sim. testar, a gente poder fazer esse tratamento. E quem ficou interessado ou quer te ajudar, como é que o pessoal pode te ajudar nisso? Uhum. Então, nesse momento a gente está fazendo o recrutamento mesmo dos pacientes, né? Para esse recrutamento, né, a gente fez até um Instagram do nosso projeto, né, que é o TMS na depressão. Uhum, Dentro desse Instagram a gente alimenta, né, com informações e lá também a gente tem uma parte que é um formulário do Google Forms onde a gente pede que ou o terapeuta ou o psiquiatra, né, nos contate através dali. uhum, Então, tem uma série de informações ali que a gente vai coletando, né, e a gente entra em contato daí com o paciente através dali. A gente sempre pede, né, que seja encaminhado assim, mas para facilitar, para a gente também, enfim, ter esse contato com o profissional também, né? Mas eventualmente, se daqui a pouco alguma pessoa até que está assistindo o podcast uhum. tenha algum familiar ou tá passando por uma situação assim e se enquadra nessa idade, né, de 18 a 29 anos, também pode falar com o seu terapeuta, né, ou com o seu psiquiatra e fazer esse preenchimento, né, Legal. através do formulário. A gente tem também no site do INSER, né, também esse formulário ali na parte das pesquisas mesmo. Ah, muito legal, muito legal. Daí Uhum, depois a gente vai colocar aqui também na descrição do podcast para quem ficar interessado e pode dar uma uhum. olhadinha aqui Ah, também. obrigada. Mas assim, voltando para falar da depressão aqui de um pouquinho diferente. Uhum, Vou fazer uma pergunta que ela é diferente, eu acho ela interessante, né? Assim, como que tu imagina que o futuro de pesquisa em relação a transtornos do humor? Porque assim, eu acho que tu vai concordar comigo que nos últimos anos, até mesmo com rede social, acho que a pandemia do Covid também colocou muito saúde mental em evidência e, consequentemente, mais dinheiro, mais pesquisas têm sido feitas em relação a isso. Como que tu imagina o futuro da pesquisa em relação a transtornos de humor, à saúde mental? Como que tu pensa assim que talvez a inteligência artificial pode estar, eventualmente, na medida que ela vai evoluindo, vai poder nos ajudar nisso também? uhum. Eu acho que Se vai, né? é uma pergunta bem interessante, assim, né? Eu imagino, assim, né, que eu acho que vai aumentar muito as pesquisas, assim, até para outras possibilidades de tratamento, né? Uhum. Então eu acho que vai vir muito muito forte assim para transtorno de humor, até essas questões até intervencionistas que a gente falou assim, eu acho que vai vir bem forte daqui para frente, sabe? Enfim, até pelas respostas de às vezes serem mais rápidas, de tu conseguir resolver, entrar em remissão, né, mais rápido daquele quadro, né? Então eu acho que vai ir um pouco mais para esse lado as pesquisas, assim, Uhum. eu imagino, né? E eu acho que da inteligência artificial, né, é uma pergunta difícil, né? Porque realmente, acho que a inteligência artificial pode nos ajudar bastante, né? Daqui a pouco, assim, até de entender um pouco melhor, mais de como que as doenças se processam, né? Então, Bem de circuito é mesmo. bem de circuitária, né? Eu acho que pode nos ajudar nesse sentido, né? De a gente conseguir compreender melhor. Talvez até eu fiquei pensando assim, até dentro da TMS mesmo, né? Talvez nos ajudar
ajudar a saber para aquele paciente específico a quantidade específica de intensidade de pulso que tu precisa colocar e não ser uma coisa, digamos, meio robótica, de ser a mesma coisa para todos, né? Mas tu poder usar de uma maneira mais individualizada, né? De tu ter essa resposta de uma maneira mais individualizada e até nos ajudar a ver o tipo de tratamento, talvez, que aquele perfil de paciente responda, né? Acho que pode nos ajudar, assim, nesse sentido, né? Uhum. Mas, claro, eu acho que é tudo muito novo, né? A gente ainda não sabe Mas muito aonde vai bem. chegar? Aonde isso vai chegar, a gente não sabe muito bem, Eu né? sei que eu agradeço a Alexa sempre, né? Então, assim, se eles tomarem conta, ao menos eu fui querido com a Alexa. Isso aí, talvez seja Fica a dica. voltado. Fica a dica, gente, assim. Nunca se sabe. Brincadeira à parte, mas assim, a gente sabe que tem uma evolução aí muito grande, né? E consequentemente isso Sim, vai impactar de alguma maneira. é, Como é meio difícil de é prever, né? difícil. Mas acho interessante isso que tu me traz. Que a gente tá chegando próximo aqui do nosso final, e eu queria te perguntar assim, se a gente tivesse que resumir um pouquinho aqui do que a gente falou aqui hoje, desde o que é a depressão, de tratamentos para depressão resistente, o que tu pode resumir aqui do nosso podcast? Uhum. Quase como um feedback de uma sessão, né? Resumindo a sessão. Aham. Falamos bastante coisa, né? Bastante coisa. Então, eu acho que assim, talvez trazendo assim como pontos importantes, né? Que realmente o tratamento da depressão hoje em dia, né, ele evoluiu muito, né? E que talvez a gente precise ter um olhar para a depressão, assim, que também fuja um pouquinho da caixa, né? Que em pacientes mais específicos, assim, muitas vezes que sejam mais refratários ou que tenham muitas contraindicações, a gente também possa olhar para essas inovações, digamos, né? Para, digamos, outros tipos de tratamentos, né? E eu acho que também muito a ideia de a gente conseguir desmistificar alguns tipos de tratamento, como a ECT, né, que tem uma resposta muito boa mesmo, e conseguir estar mais aberto, né, para poder pensar e utilizar na nossa prática mesmo clínica, né, esses outros perfis de tratamentos, né. Uhum. Então eu acho que assim é muito a gente também estar aberto para novidades, digamos, né? Mas claro, com muito cuidado, né? Com muita calma, tendo sempre uma base em evidências, né? Que também nem tudo que é novo é tão bom assim. A gente precisa ir com muita cautela, né? E tá sempre muito pautado assim em evidências e no que é melhor para o paciente, né? Não no que necessariamente só a evidência demonstra, né? O paciente é algo muito individual, né? Então É tem que ser um olhar individual individualizado. e no final das contas é o que a gente quer cuidar. Uhum, E sim, sempre pautado em ciência, porque bom, é o melhor que a gente pode também, né? uhum. E que eu sempre faço a pergunta final, assim, para todos os meus entrevistados aqui, uma pergunta que fala, na verdade, de trajetória, fala de vida, assim. Se a Kiwana, criança, adolescente, estivesse assistindo aqui o podcast hoje, o que tu falaria pra ela? Eu acho que essa é a pergunta mais difícil de todas. Ah, tem que ter uma coisa um pouquinho diferente, né? Né? Tem que ter Tem um, que. um samba lelê no final, né? Pois é. Bah, boa pergunta. Eu acho que eu falaria pra ela assim que acho que era para ela continuar sendo sempre muito sonhadora, assim. Uhum, Eu acho que o Ana criança, que o Ana adolescente sempre foi muito sonhadora e sempre buscou muito os sonhos dela. uhum. Então eu acho que eu diria assim que esse é o caminho e que isso funciona. E que provavelmente no futuro ela vai ficar muito orgulhosa de Uhum. ter esses momentos, assim, que no final deu certo. Que E no final legal, foi muito bom. que legal, que legal. Kiwana, quero te agradecer muito por ter participado aqui do Lendo Mentes. Eu que Foi um te prazer agradeço. gigantesco. E se o pessoal quer te seguir, conhecer mais do teu trabalho, onde é que o pessoal pode te Uhum, encontrar e falar de novo do teu estudo para o pessoal poder também seguir e dar uma ajuda aham. lá também?
Claro, claro. Eu tenho agora, que eu criei recentemente, né, uma rede social que é o kiwanalima.psiquiatra. Também vai estar aqui na descrição, gente. Obrigada. E para saber mais sobre o estudo, seria também pelo Instagram mesmo, é o TMS na depressão, Uhum. que daí a gente coloca também. Daí a gente pode conversar um pouquinho por essas redes. Que eu quero então te agradecer de novo por ter participado do podcast. Foi muito legal. Eu aprendi bastante. Eu sempre falo que é o meu grande prazer no podcast, é que eu sempre sinto que eu tô aprendendo. Então, muito obrigado por Ai, que isso. legal, eu que agradeço. Foi muito bom, muito gratificante, fiquei bem feliz. Que bom, foi muito legal mesmo. E, gente, muito obrigado por terem assistido, escutado mais um episódio do Lendo Mentes. Foi um grande prazer e a gente se vê no próximo episódio logo, logo. Um forte abraço e até lá.